Que bom que você chegou mais uma vez ao Quinta de Luz. Que bom se você está chegando agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tenha certeza que é com muita alegria nos nossos corações que a gente te recebe. Eu sou Júlia, mais uma dos tantos e tantas trabalhadoras dessa casa, essa casa de amor e caridade, que te recebo aqui para a gente poder conversar. Nesse momento, a nossa casa ainda está funcionando apenas virtualmente, mas nem por isso a gente deixa de estar pertinho do coração. Então, nessa nossa conversa, me chegou um tema que eu achei super legal, super interessante, que é o tema do auto-perdão. A gente escuta muito falar do auto-perdão, da necessidade da gente se auto-perdoar. E já tem assim, uma porção de vídeos no YouTube, enfim, em outros espaços falando sobre isso. E aí hoje eu vou tentar aqui dar uma pegada um pouquinho diferente, talvez, dar o meu tempero. Dar o tempero da Quinta de Luz também para essa conversa. Vocês podem acessar, né, nas nossas plataformas digitais todos os nossos outros vídeos, mas se esse tema te interessar também, tem muita coisa legal de Rossandro Kindle falando, tem de Haroldo Dutra, eu acho que deve ter de Marlon Reikdal também, que eu gosto muito. Tem um pessoal bem bacana. Além dos vídeos que não são espíritas, né, de filósofos por aí falando a respeito. Mas para a gente começar a falar de auto-perdão, eu acho que a gente precisa fazer um retornozinho à ideia do perdão, mas para a gente chegar lá ainda, a gente precisa começar pensando sobre a ideia de culpa, que a gente tende a entender como sendo um sentimento, um afeto muito negativo e um afeto muito ruim, o que não necessariamente é verdade. Em outros vídeos aqui, a gente já falou sobre os afetos, sobre como a gente poderia definir o que é um afeto positivo e um afeto negativo, enfim. E afetos positivos são os afetos que levam a gente ao movimento, né? Que levam a gente a sair da paralisação, sair da cristalização e construir algo. E os afetos negativos são aqueles que deixam a gente trancadinho dentro da gente mesmo, sem ser no momento de autorreflexão, mas de impossibilidade do movimento. Porque a vida é movimento, né? Como diria uma das nossas grandes amigas espirituais que atua lá na casa, a vida é movimento. Não necessariamente um movimento ordenado, organizado, mas sim, um movimento de sempre seguir. Tomando isso como perspectiva, enfim, de verdade nesse momento, a gente entendendo que a vida é movimento e que os afetos propõem isso pra gente, que os afetos levam a gente a estarmos nesse movimento em direção lá, a gente pode tomar a ideia de uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano, pelo menos segundo a teoria psicanalítica de Winnicott, né, um teórico inglês, a quem, enfim, eu tenho grande admiração, a quem eu dedico, né, bastante tempo de estudo e tudo mais. Ele traz uma ideia que é o estágio do concernimento, que seria basicamente isso. A partir de certo momento da nossa vida, a gente ainda muito pequenininho, muito bebezinho, a gente começa a perceber que o mundo não somos nós, né? Que o mundo não é nós, talvez, mas enfim, que nós somos parte do mundo, que nós estamos integrados nesses sistemas todos que compõem a existência nossa e daqueles que cuidam de nós, daquelas que cuidam de nós, daquelas figuras que até determinado tempo, até determinado momento, a gente achava que faziam parte de nós. E sim, em termos simbólicos, em alguma medida, os outros que cuidam da gente, que fazem a nossa ambiência, são parte de nós. Mas aí era um fenômeno muito mais elaborado, né, na nossa psique, no nosso simbolismo. Então, no estado de concernimento, é quando a criança pequenininha, o bebê ainda, ele começa a perceber, ou ela começa a perceber, que a ação que ela tem, que ele tem no mundo, tem alguma repercussão. E a partir disso, começa a vir, em alguma medida, a noção de concessão, a noção de concedimento, de concernimento, a noção de reparação também. Com isso, a criança começa a desenvolver a capacidade de se preocupar, ou seja, se ocupar previamente com alguma condição do seu ato, do seu agir diante do mundo. Com isso, a gente vai criando a sensação e o sentimento de responsabilidade. A gente vai criando a noção de pertencimento ao grupo, entendendo que quando eu faço algo, esse algo tem consequência para mim e tem consequência para o ambiente em que eu vivo, para as pessoas que estão envolvidas comigo nesse ambiente.
Óbvio que isso não é, enfim, elaborado desse jeito quando a gente está falando de um bebezinho, né? Mas começa o processo nesse momento. A partir daí é que a gente vai desenvolvendo boas habilidades relacionais. A partir daí, num ambiente seguro, a gente vai começando a experimentar até onde eu posso ir, até onde é o meu limite, até onde é o limite do outro ou da outra que está junto comigo. Bom, partindo disso, a gente começa a entender que a experiência de conseguir se preocupar, a experiência de sentir culpa e a experiência de ter desejo ou vontade ou condição de reparação faz parte da boa convivência num ambiente comunitário, né? Na coletividade. Mas e com a gente mesmo? Como é que é isso? Como é que a gente começa a perceber que a nossa ação, a minha escolha, o meu ato, tem uma repercussão para mim? Por exemplo, a gente pode falar de escolhas banais. Quando eu escolhi colocar um vestido estampado, necessariamente eu escolhi não colocar um vestido liso. Então, a cada vez que eu escolho algo, necessariamente eu estou escolhendo não ter outra coisa. Não dá pra gente abraçar o mundo com as pernas, não dá pra gente saber de tudo a todo momento, sobre todas as perspectivas, não dá pra gente experimentar todas as comidas deliciosas do mundo. Enfim, se vocês forem assistir outros vídeos em que eu participo, vocês vão ver que o pecado da gula, em alguma medida, tá aqui comigo, né? Falando de pecados, dos 7 pecados lá. Mas enfim, eu sempre dou um jeitinho de falar de comida no meio do vídeo. Então, quando a gente escolhe alguma coisa, necessariamente a gente está escolhendo se abster de alguma outra coisa que poderia ser importante para nós mesmos. Isso dá pra gente a noção de que o absoluto é irreal. Talvez a única experiência absoluta que a gente encarnado possa experimentar é a experiência da morte. É uma experiência absoluta de desconexão com a nossa matéria. É a experiência física, né? A única experiência completa, absolutamente completa, talvez, e aí bota um grande talvez, seria essa. Mas enfim, não é disso que se trata esse vídeo de hoje. Quando a gente começa a estabelecer essa noção de pertencimento, essa noção dialética, né, de que o que eu faço produz um efeito, eu começo também necessariamente, ao me preocupar, a desenvolver a condição de empatia, a desenvolver a noção de que quando eu me importo, quando eu dedico minha atenção a, eu recebo também um retorno do ambiente, um retorno das pessoas, e é isso que vai promovendo e produzindo as boas relações. Quando a gente comete algo e que a gente tem um arrependimento, um desejo de reparação, a gente necessariamente tende a pensar numa condição de justiça. Estamos num mundo justo, Deus é absolutamente justo e bom. Estamos num mundo em que a gente está exercitando, no mundo justo, quando eu falo exercitando a condição de justiça. E aí o perdão, eu vou tomar uma ideia de Luiz Felipe Pondé, filósofo contemporâneo, né, filósofo brasileiro contemporâneo que está aí produzindo de vento em popa. Ele traz a ideia do perdão como sendo uma experiência em que vai além do nosso senso de justiça. Ou seja, eu cometi algo, eu fui, enfim, malvada, eu não fui legal com alguém que eu gosto e eu espero que aquela pessoa me retribua com justiça. Com justiça seria o quê? Ela seria malvada comigo também, ela me retribuiria na mesma moeda, meio lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Ou de repente eu seria punida por aquilo que eu fiz. Mas a experiência do perdão, ela transcenderia isso. Eu teria a consciência de que eu não mereceria aquela absolvição, vamos dizer assim. E aí, eu tenho a consciência, e a pessoa que está me perdoando também, tem a consciência de que a gente está dando um passo além, de que a gente está ultrapassando o que seria esperado e oferecendo uma condição de perdão mesmo, mas assim, de transcendência daquilo que seria o esperado, né? Então já é uma elaboração que na troca entre espíritos ali é de engrandecimento, é de polimento, né? Como se a gente pegasse uma pedra preciosa e ela tem a potência de ser uma joia, mas ela vira uma joia a partir do polimento. Então é como se fosse assim, a gente tem a condição
de fazer as coisas melhorarem a partir da nossa escolha consciente, deliberada, assertiva, de que eu posso ir além. Eu tenho uma condição em mim, a partir daquilo tudo que eu desenvolvi lá atrás, da capacidade de me preocupar, da condição de empatia que adveio disso. Eu tenho a condição de transcender aquela mágoa, aquela raiva, aquele rancor e perdoar. Mas isso aí, a gente tá falando da condição do perdão de uma pessoa para a outra. Quando a gente fala do auto-perdão, a coisa fica mais complicada ainda. Como é que eu seria capaz de eu fazer isso com relação a mim mesma, sem entrar num movimento narcisista, sem entrar num movimento condescendente comigo mesma e sem cair também numa armadilha de uma evolução ou de um movimento de condescendência mesmo, acho que essa é a palavra. De condescendência de autoajuda, de passar a mão na minha própria cabeça, de cair naquele discurso, sabe? Eu já sofri tanto, eu mereço. Então, o movimento de autoanálise, o movimento de autorregulação das nossas emoções, ele requer de nós, ele solicita da gente e requer mesmo muita honestidade para a gente poder olhar para dentro da gente e reconhecer. E em algum momento, se a gente deseja construir o auto-perdão, a gente ultrapassar isso e ser realmente generoso com a gente mesmo. Olhar para as nossas experiências como construtoras do nosso si mesmo e ultrapassar essas barreiras que são tão materiais, que são tão presas a um ego adoecido. Mas isso é muito difícil, pessoal. Isso requer um exercício de tolerância com os nossos limites diário. Um mergulho dentro de nós mesmos muito intenso, sabe? Assim, em apneia. Prendi a respiração e vou lá dentro até ver onde eu consigo chegar. Olhar aquelas sombras mais profundas mesmo, mais densas. E aí, isso não necessariamente precisa estar cercado de dor. Isso não necessariamente precisa estar mobilizando sentimentos ruins na gente. Por exemplo, só pra gente ter um momento de humor aqui, eu tava vendo um vídeo de Ariano Suassuna, dia desses, eu adoro ver os vídeos dele, e aí ele tava contando uma história sobre Henri Bergson, que é, enfim, um filósofo francês do século XX, e ele contando que uma das coisas, né, que Bergson coloca que constrói o cômico é a capacidade da gente pegar uma figura, uma imagem, enfim, tomar em sentido físico algo que foi tratado, né, trazido para nós de um outro jeito, de um jeito figurado, de um jeito moral ou de um jeito, enfim, físico. E aí, como é que se diz? Ele fala assim, que chegou uma moça na casa dele e começou a falar que ele era do signo de Gêmeos, e aí disse pra ele assim, mas o senhor sabe, né, que quem é do signo de Gêmeos é duas caras. E aí, enfim, ela querendo dizer que a pessoa do signo de Gêmeos poderia ser falso, poderia ter posturas muito diferentes em ambientes e tal. E aí ele coloca, e você acha que se eu tivesse duas caras eu escolhia usar logo essa? E como é que a gente pode trazer essa ideia, né, para a história do auto-perdão? A gente veste o tempo todo muitas máscaras, todos nós, sejamos do signo de Gêmeos ou não. Aplicamos diversas formas de ser diante da nossa vida. E algumas vezes a gente precisa ter atitudes que a gente não acha tão legais, mas por isso que a gente precisa ser muito ético e agir com fidelidade e lealdade ao que é a nossa perspectiva moral, ao que a gente entende como sendo ético, justo, correto e bom, né? Isso a gente alcança com muito esforço, com muita dedicação e ainda escorregando muitas vezes, a partir do processo de psicoterapia, a partir de mergulhos, né, internos, a partir de processos terapêuticos diferentes que não a psicoterapia, a partir da conexão com a espiritualidade para muitas pessoas, enfim, diversas formas a gente tem de acessar isso. Uma vez que estamos aqui em ambiente espírita, eu vou trazer uma fala de Joana de Ângeles, que eu acho que concorda e nos ajuda a pensar sobre tudo isso que a gente está falando. Eu vou ler para vocês, não é um trecho tão pequenininho não, mas eu acho que dá para vocês aguentarem. Ela fala o seguinte: a claridade que se espalha da boa nova é libertadora, facultando ao ser o autoencontro,
o autoburilamento, a superação do ego, a plena vitória do self. O que é que ela traz com isso? Ela traz a revolução, a força revolucionária que é a lei do amor, que tá lá, enfim, quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, tá lá já, né, em todas as leis, né, nem no Livro dos Espíritos, eita, eu acho que também não é no Evangelho, talvez no Livro dos Médiuns, agora vocês me pegaram. Enfim, mas tem lá todas as leis, né, lei do trabalho, lei do progresso e tudo mais. E aí a lei do amor traz essa revolução, que é a possibilidade da gente, enquanto espírito, poder descolar um pouco dessa ideia da matéria e a gente ser capaz de, nessa análise, nesse processo de autoconhecimento, a gente ir tirando esses véus que na materialidade tampam tanto a nossa possibilidade de conexão com a gente. Então, à luz, voltando à leitura, à luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do esforço, das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Tem um significado mais do que periférico ou de aparência social, representando a permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos que sempre aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações, nem confiante na correta execução dos programas que exigem desafios através de provas compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. Ou seja, todos nós, quantos de nós não paramos e pensamos assim, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Ai, que meleca que isso está acontecendo nesse momento. Com a gente e com pessoas que a gente ama também, né? A gente pensa assim, o que é que eu vou fazer diante disso? Me arrependo do que eu fiz, mas não sei como reparar. Me sinto culpado ou culpada da minha ação, mas tenho vergonha, não tenho força, não tenho coragem para ir além. Quantas vezes a gente se sente paralisado por esses sentimentos? Quantas vezes a gente se nega a chance de ultrapassar essas barreiras para que a gente possa construir uma experiência mais saudável com a gente mesmo? E aí a gente se torna obsessor de si mesmo, a gente se torna cada vez mais preso à matéria, a gente se torna nosso próprio algoz. Então, quando a gente reconhece que temos múltiplas existências, que a gente vai errar um bocado e que a gente tem a chance de reparar, de reconstruir, de transformar, porque Deus é absolutamente justo e bom, porque a gente é partícula divina, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos bons e basta a gente começar a acreditar nisso verdadeiramente para que a gente seja mais carinhoso, cuidadoso, generoso com a gente mesmo e que a gente possa transformar as nossas experiências de angústia, de dor, mesmo de sofrimento, em crescimento, em potência de transformação. Tô falando isso aqui pra vocês e aí alguém pode dizer assim, Júlia, que balela, tá pensando que isso é fácil? Não. É exercício diário, mas é exercício de autoencontro e de coragem para olhar para si. O auto-perdão precisa ser concedido e construído por nós mesmos o tempo todo. A cada experiência em que a gente se reconhece como falho, mas na falha a gente enxerga um degrau para o nosso crescimento. Ou que a gente se reconhece como imperfeito, mas rumo à perfeição, que talvez a gente nunca alcance, será? Mas trabalhar para isso é um esforço que vale a pena. É uma dedicação de energia que faz com que a gente seja cada dia um tiquinho melhor. E de tiquinho em tiquinho, eu sendo um tiquinho melhor, você sendo um tiquinho melhor, Mariazinha, Zezinho, Alfredo, José, Fernanda, cada um sendo um tiquinho melhor, o mundo vai ficando de tiquinho em tiquinho bem melhor. Então, que a gente possa olhar pra gente com justiça, mas com condição de bem também. Que a gente possa olhar pra gente com empatia, a mesma empatia que a gente dedica aos outros. Que a gente sinta culpa, sim, porque não se sentir culpado é também não se implicar nas coisas, não aplicar o nosso coração nas experiências.
Agora que a gente não paralise com a culpa, que a gente saiba usá-la a nosso favor, para que aí a gente possa buscar experiências de redenção, das coisas pequenas às coisas grandes. Perdoar aos outros e a nós mesmos, quando esse perdão ou esse auto-perdão for verdadeiramente honesto, integral. Ainda que a gente possa pensar nessa experiência de que o perdão transcende a justiça, será que a gente não pode também transcender algumas vaidades a alguns apegos? Vale a questão, né? Não necessariamente a gente precisa ter respostas, mas a gente saber colocar perguntas deixa a nossa cuca mais legal. Bom, por hoje é isso, pessoal, e espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando a gente aqui nas redes digitais, mandem suas ideias, sugestões, propostas. A gente gosta muito de compartilhar com vocês e é assim que a gente constrói um conteúdo mais legal. Ninguém faz nada sozinho, tá bom? Até a próxima, um beijo e fiquem bem. Tchau, tchau!